E aí, galera, boa tarde. Vamos lá para a nossa provinha? Eu queria que vocês colocassem aí a primeira questão para a gente ler, tá? Ó, questão 16. Essa questão é uma questão da prova de 2011, tá? Eu tirei algumas questões da prova de 2011, algumas questões a gente mandou fazer aí, a maioria a gente tirou de algum lugar, mas tudo está dentro do conteúdo de vocês, tá? Fala assim, ó, uma empresa decide investir no time de futebol que tem a maior torcida do Espírito Santo. Para isso, fez uma pesquisa com 30 mil capixabas. Essa pesquisa revelou o seguinte: 14 mil torcem pelo Rio Branco, 12 mil... Ó, não preciso nem ler o resto, tá? Quando fala de pesquisa e times, aí tem 3 times, é um problema de diagrama de Venn. Então, lá em 2005, caíram 2 questões de diagrama de Venn. Se vocês forem olhar a prova, 2. 2011, caiu de novo. E essa próxima prova vai cair? Não sei, mas é bom você estar preparado. Então aí, quando você começa a olhar aí a relação de dados que eles coletaram na pesquisa, é um problema de diagrama de Venn. Quando você tem um diagrama de Venn, como é que você faz? São 3 times, né? Então você faz o diagrama de Venn, é isso aqui, ó. Rio Branco, Serra e Esportivo. Tá vendo? Aí, tá aqui os 3 conjuntos da pesquisa. E que para você resolver, você tem que fazer aquele diagrama ali. Você coloca os 3 conjuntos de forma que haja uma interseção entre os 3 aqui, tá vendo? Essa região aqui, esse espaço geométrico, é a interseção dos 3. E quando ele te dá uma relação ali, como ele te deu ali, de torcidas dos 3 times, de 2 a 2, como é que você começa a preencher esse diagrama? Você começa a preencher esse diagrama pela interseção dos 3. Aí o problema fala bem assim, quer ver? 1000 torcem pelos 3 times ao mesmo tempo. 1000 está aqui, ó. Coloquei os 1000 aqui. É a interseção dos 3 ao mesmo tempo. Aí ele fala assim, sempre de baixo para cima. Sempre da interseção maior para as interseções menores, para depois os espaços que representam só aquele time, né? Aí ele fala assim, 4.000 torcem pelo Rio Branco e Serra. Olha só, Rio Branco e Serra está aqui. Se eu for marcar a interseção de Rio Branco e Serra, então está aqui, ó. Eu estou circulando aqui, não sei se está dando para você ver aí o giz rosa, mas observa que dentro da interseção entre Rio Branco e Serra já tem 1000. Se ele fala que 4.000 torcem para os 2 ao mesmo tempo, se eu já tenho 1000 aqui, quanto que eu tenho que colocar aqui? A diferença, 4.000 menos esses 1000, 3.000. Aí ele fala assim, 4.000 torcem pela Desportiva e Serra. Da mesma forma, agora, Desportiva e Serra, ó, a interseção de Desportiva e Serra é isso aqui, ó. Desportiva e Serra, ó. O que já tem aqui dentro de novo? 1000. Se é 4.000, quanto é que tem que colocar aqui fora? 3.000. Quando você soma 3.000 mais 4.000, tá vendo? Ó? É a interseção entre Desportiva e Serra. Viu aí? Ficou até ridículo, né? E os que torcem pela Desportiva e Rio Branco também são 4.000. Vou tentar pegar um giz azul aqui e ver se... Tomara que dê para você ver aí, ó. Desportiva e Rio Branco, ó. Ó a interseção dos 2 aqui, ó. Novamente, já tem quanto aqui? Tem 1000. Então, quanto que falta aqui? 3.000. Agora, eu vou preencher os times individualmente. Ele fala assim, ó, 10.000 torcem pelo Serra. Bom, só que se eu circular o time do Serra, olha só o que acontece. Dentro do time do Serra, já tem uma quantidade considerável de torcedores, e eu tenho que considerar isso. Já tem 3, 6 e 7.000. Se 10.000 torcem pelo Serra, quanto que falta para 10.000? 3.000 tem que ficar aqui fora, porque se eu somar esse, mais esse, mais esse, mais esse, vai dar os 10.000 que torcem pelo Serra. E eu vou fazer isso nos demais conjuntos. 12.000 torcem pela Desportiva. Ó, se eu circular a Desportiva aqui, ó,
Já tem quanto dentro? 3 com 3, 6, com mais um 7. Para 12 faltam quanto? 5.000 aqui fora. E é isso, é assim que você faz o problema de diagrama de Venn. E por último, 14.000 torcem pelo Rio Branco. Bom, se eu já tenho aqui dentro do Rio Branco, ó, dentro do Rio Branco, se eu tenho 7, para 14 falta 7.000 aqui, ó. Então, aqui eu preenchi dentro desse diagrama todos os torcedores do Esportiva, Rio Branco e Serra. Só que o problema diz o seguinte, que 30.000 capixabas foram entrevistados. E se eu somar aqui, ó, vamos pegar aqui esse maior conjunto aqui, ó. Já somei tudo isso, ó. O Rio Branco não é 14.000? Já peguei isso. 14.000 mais 3, 17. 17. 14 mais 3, 17. 17, é isso mesmo? 17 mais 3, 20. 20 mais 5, 25.000. Então, tem uma diferença. Somando tudo aqui, só tem 25.000 torcedores aqui. E a diferença? Essa diferença, provavelmente, é o que a pergunta quer. Ele fala assim, quantos torcedores, quantos capixabas não torcem por nenhum dos 3 times? É essa a diferença, ó. 30.000 menos esses 25.000, sobraram 5.000 pessoas aí que foram entrevistadas. Ah, por que elas não estão aqui? Porque elas não torcem por nenhum desses. Então, esse conjunto é um conjunto que fica aqui à parte, ó. Eu posso colocar aqui, ó, fora. Não torcem. Tá vendo? 5.000. E é o que o problema pede. E a letra D. Tranquilo aí, gente? Vamos continuar? Olha só. O segundo problema, que é o problema 17, ele diz assim: o senhor José sabe que para construir um muro da sua casa, 2 pedreiros levam 9 dias, trabalharem 2 horas por dia. Então, isso aí é um problema de regra de 3. É importante numa prova de concurso você identificar os problemas. Ele fala assim, 2 pedreiros, a afirmativa que o problema dá, ele fala 2 pedreiros. Então vem aqui, ó, é a afirmativa. Pedreiros. 2 pedreiros constroem um muro em 9 dias, trabalhando horas por dia. Trabalhando 2 horas por dia. É isso que ele fala. Essa é a afirmativa que o problema de regra de 3 dá. Seu José sabe que para construir o muro de sua casa, 2 pedreiros levam 9 dias se trabalharem 2 horas por dia. Aí vem a pergunta. O problema de regra de 3 sempre te dá uma afirmativa e te dá uma interrogativa. Aí ele fala assim, 3 pedreiros, aí ó, 3 pedreiros, mudou. Ele fala assim, 3 pedreiros trabalhando 4 horas por dia, então mudou aqui, ó, 4 horas por dia, construirão no mesmo ritmo, né? Terminarão o mesmo muro em quantos dias? Aqui o X. Então o problema de regra de 3 sempre te dá uma afirmativa e te dá uma interrogativa. Eu vou ser um pouquinho mais rápido porque eu só vou resolver. Tem uma técnica para resolver problemas de regra de 3 que você resolve qualquer um. Qualquer um problema de regra de 3. Primeiro é escrever a afirmativa, como eu escrevi aqui. Segundo é escrever a interrogativa, como eu escrevi aqui. Se você quiser aprender isso, nós temos lá aulas lá na plataforma. Aí ele fala assim, ó. Depois, observa se os números de baixo são maiores ou menores que os de cima. Se for maior, você coloca o sinalzinho de mais, ó. Se fosse menor, você colocaria o sinalzinho de menos. Aí, ó, escreve a afirmativa, escreve a interrogativa, observa se os números de baixo são maiores ou menores que os de cima, colocando mais, caso maior, colocando menos, caso menor. Aí depois, para o próximo passo, coloca-se uma seta ao lado da coluna que contém o X. E depois, usa a afirmativa e o sinal para colocar seta nas demais colunas. Como assim? Eu falo assim, ó, trabalhando 2 horas por dia, se faz alguma coisa em 9 dias. É claro que se trabalhar mais horas por dia, vai gastar mais ou menos dias, vai gastar menos dias.
Se você trabalhando 2 horas, constrói 9 dias. Se você trabalha mais horas por dia, menos dias você vai gastar. Então, como os sinais são diferentes, a seta que eu vou colocar aqui tem que ser diferente dessa. Se essa é para cima, essa aqui é para baixo. Se você quer aprender isso, vai lá para a plataforma, que tem uma aulinha especial lá a respeito disso, a respeito da regra. Vou colocar a coluna de seta aqui. Aí eu uso a afirmativa e o sinal. Aí eu falo assim, ó, 2 pedreiros constroem alguma coisa em 9 dias. Mais pedreiros construiriam essa mesma coisa em mais ou menos dia. É claro que você vai responder em menos dia. De novo, sinais diferentes. A seta que eu tenho que colocar aqui tem que ser diferente dessa. Se essa está para cima, essa aqui está para baixo. Acabou. Eu resolvi o meu problema de regra de 3. Por quê? A regra diz assim. No primeiro membro é antes do sinal de igual. Segundo membro é depois do sinal de igual. Ele fala assim, a regra diz assim, no primeiro membro, coloca-se a fração que contém o x. Observe que cada coluna dessa aqui, ó, representa uma fração. Tá? Cada coluna representa uma fração. Então, a fração que contém o x é essa. É claro que eu vou pegar o sentido da seta, tá vendo? Ela inicia aqui e vai lá. Ó. É o início e vai para lá. Ó. Então, eu vou pegar primeiro o x, só para me formar a fração, sobre 9. E aqui, primeiro coloque-se, ó, no primeiro membro, coloque-se a fração que contém o x. No segundo membro, todas as demais frações, multiplicando-as. É a regra. Se eu tenho mais 2 frações, eu tenho que multiplicar 2 frações do lado de cá, no segundo membro. Então, como é que faz isso? Ó, 2 sobre 4, estou pegando o sentido da seta, que nem eu peguei aqui, ó, 2 sobre 4 vezes 2 sobre 3. Agora, olha só. Para mim resolver isso, é só isolar o x. Então, passa esse 9 para lá e fica assim, ó, x é igual a 2 vezes 2, 4, vezes 9, sobre 4, vezes 3. Tá? Eu multipliquei esses dois só para me cortar esses 4, ó. Aí o x é o quê? 9 dividido por 3, que é igual a 3, que é o que ele quer, dias. Acabou. Está resolvida aí a questão. Tá? Tem uma regrinha detalhada que você tem que treinar. Vai para a prova sabendo o que é diagrama de Venn, sabendo resolver diagrama de Venn. Vai para a prova sabendo o que é regra de 3, conhecendo a regrinha para resolver problemas de regra de 3. E aí a resposta C, né? Vamos lá. O exercício 18, ele diz assim: Roberto sai de sua casa às 7 horas e 22 minutos. Então aqui é um probleminha de horas, né? Você saber manipular horas, manipular tempo. Então ele fala o seguinte: ele sai da sua casa, ó, às 7 horas e 22 minutos. Beleza? Aí, ele fala assim, gasta 10 minutos para chegar à padaria. Então, a primeira coisa que ele gasta é 10 minutos. Eu posso somar os 10 minutos aqui, ó. Se eu somar, vai ficar assim, ó, 7 horas e 32 minutos. Beleza? Estou somando o tempo. Aí ele fala assim, onde em 13 minutos toma seu café. Posso somar mais 13 aqui, quer ver? Ó? 13 minutos aqui, ainda não completou hora. Segundo ato, em 13 minutos toma seu café. Aí fica assim, ó, 7 horas e 45 minutos. Aí depois ele dá uma outra afirmativa. Ele fala assim, ó, após tomar café, leva mais 1h30 para chegar ao seu destino. Bom, então eu posso somar aqui, ó, 1 hora aqui, mais 30 minutos. Se eu somar isso, em horas aqui vai dar 75 minutos. Em minutos aqui vai dar 75 minutos. E aqui vai dar 8 horas. Mas 75 minutos ultrapassa 1 hora. Então, se eu tirar essa 1 hora, 60 minutos, transformar em hora, aí vem para cá, ó. É a mesma coisa que 9 horas e 15 minutos. Que é a resposta que ele quer. É uma somazinha simples, né, de tempo. Você vai adicionando minutos. Tem hora que você tem que pegar e transformar 60 minutos em hora. E tá aí, é a resposta B. Beleza? Eu vou apagar o quadro e vou pedir para colocar lá a questão 19 para você ir lendo, porque agora eu preciso de espaço para poder fazer cálculo, né? Mas você vê que essas 3 primeiras questões são questões que, se você souber a metodologia, se você souber a técnica, se você souber as dicas, o macete, você faz rapidinho, né?
Vamos lá? Vamos para o próximo problema aí? Eu queria que você já fosse lendo. Acho que você deve ter a prova aí em mãos. Você deve ter resolvido aí final de semana, né? Aí, para quem não sabe, essa prova está disponível, né, num link lá nos grupos da Metavix, grupos de WhatsApp, grupos das turmas. Ela também está no Facebook. Nós vamos deixar esse vídeo aqui à disposição de vocês. Vamos deixar a descrição também, lá na descrição do vídeo, nós vamos deixar o link para você pegar a prova, para você treinar aí, tá? Então vamos lá. Vamos ler o problema juntos aí. Deixa na tela aí por enquanto a gente lê. Os diretores de um time de futebol resolvem aumentar as dimensões do gramado society de sua equipe. Inicialmente, o gramado tem uma área de 416 metros quadrados, mas com um aumento de 8 metros de largura e 8 metros no comprimento, a área do gramado passará a ser igual a 840 metros quadrados. Pode-se afirmar que as dimensões do gramado antes do aumento são iguais a... Então vamos lá, volta para cá. Olha só a situação. Ele tinha lá um campo de futebol, society. Eu não sei quais é as dimensões desse campo, mas ele fala que a área total desse campo é 416 metros quadrados. Essa é a informação que o problema dá. Aí ele fala que para aumentar isso aí, eles aumentaram tanto a largura em 8 metros. Então tinha X, Y. Eu tinha X vezes Y, que eu não sabia qual era. Mas eu sei que o produto de X vezes Y, que é como se calcula a área de um retângulo, ó, a área de um retângulo é base vezes a altura. O base aqui eu chamei de X, a altura eu chamei de Y. Então a área é base vezes a altura. Então a área, como base eu chamei de X e Y eu chamei de altura, é X vezes Y. Tá? Só para você saber como é que calcula a área de um retângulo. Tá? É geometria plana e é uma matéria que você precisa estudar. Aí ele aumentou 8 metros no comprimento e 8 metros na largura aqui, ó. E aí, essa nova área aqui, ó, tá vendo? Aumentou bastante, consideravelmente, né? Essa nova área aqui, o total disso aqui passou a ser 840. Então tem que montar uma equação para me resolver isso, tá? Como é que eu faço isso aí? Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso primeiro fazer uma equação aqui, ó. Base vezes altura, antigamente, que é x, antes do aumento, vezes y, é igual a 416 metros. Vou colocar metro quadrado, não. Vou omitir. Agora, o que eu tenho, ó? Eu tenho uma nova área que é esse tamanho vezes esse tamanho. Quanto é que é esse tamanho? X mais 8 vezes y mais 8. E essa nova área, quando você aumentou 8 aqui, aumentou 8 aqui, passou a ser quanto? 840. Tá? Bom, isso aqui é um problemazinho de sistema, é um problema de área, de geometria plana, da área de retângulo, mas cai no sistema, e toda vez que você tem um sistema onde você tem o produto de x vezes y, e uma soma, sei lá, um produto de x vezes y, sempre cai na equação de segundo grau. Fica atento com isso, tá? Sempre vai cair numa equação de segundo grau. Como é que faz isso? Eu posso primeiro pegar, ó, método da substituição. Eu escolho uma das equações. Aí eu escolhi essa aqui. X vezes y é igual a 416. Então, lá também tem essa regrinha. Escolhe-se uma das equações e isola-se uma das incógnitas. Eu vou isolar o y. Aí eu boto assim, ó, y é igual a 416 dividido por x. Então, eu já fiz o primeiro passo. Pego uma equação, peguei uma delas, isolei uma das incógnitas. Aí a regra diz o seguinte, pegue a outra equação. A outra equação é essa aqui agora. X mais 8, que multiplica x mais y, que é igual a 840. É claro que para mim sair daqui, eu vou desenvolver isso aqui para ver o que dá. Tá?
Aí, o que aconteceu aqui? O que apareceu aqui? Apareceu aqui um produto de uma soma. Tá vendo? Ó? Uma soma vezes uma soma. Como é que faz isso? Eu multiplico esse vezes esse. Aqui é y mais 8. Aqui é y mais 8. Só para ver se você estava prestando atenção, hein? E aqui é 840, tá vendo? Estou falando uma coisa, estou escrevendo outra. Só para ver se está prestando atenção, hein? Presta atenção nisso aí. Então vai lá. Esse vezes esse. X vezes y. Esse vezes esse. Mais 8x. Agora esse vezes esse. Mais 8y. Agora esse vezes esse. Mais 64. É igual a 840. Agora olha só. Antes de continuar aqui, observa comigo. X vezes y não é 416? Eu posso substituir aqui, ó. 416 mais 8x mais 8y mais 64 é igual a 840. Eu posso fazer mais. Eu posso simplificar isso. Como que eu simplificaria isso aí? Deixar mais simples. Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso pegar esse 416 mais esse 64 e passar para lá. Ah, beleza? Ele fica assim, ó. 8x mais 8y é igual a 840 menos 416 menos 64. Só para simplificar, para escrever uma coisa mais simples. Tá? É continha. Se eu somar... Vou fazer essa conta. Se eu somar esses dois, depois subtrair do 840, fica assim, ó. 416 mais 64. Não faça nada de cabeça, tá? Todas as contas faça no papel. É uma dica que eu estou dando para você na hora que você for fazer uma prova de concurso. Nunca faça conta de cabeça. Você vai errar e vai perder a questão. E às vezes uma questão te deixa fora do processo, tá? 6 e 4, 10, vai 1. 1 e 2, 1 e 1, 2 e 6, 8. 480. Aí, 840 menos 480 aqui, ó. Porque o que acontece aqui? Fica assim, ó. Vou colocar aqui em cima, só para você ver o que acontece aqui. Isso aqui fica assim, 840. Sinais são iguais. Eu somei, deu 480 e repete sinal, menos 480. Lembra? Sinais iguais. Soma-se e repete sinal. Então, 840, vou subtrair aqui, ó. Menos 480, 0, pede um emprestado, vai dar 6, 3, 360. Aí eu consegui simplificar. Fica assim, ó. 8x mais 8y é igual a 360. Beleza? Então, eu tenho uma isolada aqui, agora eu consegui simplificar ao máximo essa minha operação que tinha aqui. Ó. 8x mais 8y é igual àquilo lá. Bom, o que eu faço aqui então? Lá na regrinha, ele fala assim, ó, pega-se uma das equações, eu peguei essa, isola-se uma das incógnitas. Agora pega a outra equação, eu peguei ela, fiz essa manipulação, ela está simplificada. Então, no lugar da incógnita isolada, que é o y, eu vou colocar um parênteses. Aí fica assim, ó, 8x mais 8. No lugar do y eu coloco um parêntese, é igual a 360. E dentro do parêntese, eu coloco o valor de y que foi isolado. Que é o quê? 416 sobre x. Então, olha só o que eu tenho agora. Ó. Olha a expressão que eu tenho. Ó. 8x... mais 8 vezes 416 sobre x é igual a 360. O que eu posso fazer para simplificar mais ainda isso? Ó, 8, aqui tem 8 vezes e 360 é divisível por 8. Eu consigo enxergar isso. Então, se eu dividir tudo por 8, ó, aqui por 8, aqui por 8 e aqui por 8, eu posso fazer isso? Eu fico assim, ó, x mais esse 8, corta que esse 8 fica 416 sobre x
é igual, aí eu vou fazer aquela divisão. 360 dividido por 8. Você vai ver que vai dar 4 vezes 8, 32. Sobra 4, abaixo o zero, dá 5 vezes 8, 40, sobra nada. Vai ser 45. Tá vendo como é que ficou mais simples? Como é que eu resolvo isso? É fácil. Eu não quero eliminar esse x aqui do denominador. Uma das formas é multiplicar toda a equação por x. Aí fica assim, ó, esse vezes esse, x ao quadrado. Esse vezes esse x corta com esse x, fica só o quê? 416. E esse vezes aquele é igual a 45x. Acabou, ó. Tirei o x do denominador. Entenderam o que eu fiz? Quando eu multipliquei esse vezes esse, olha só como é que ficou, ó. X vezes 416 sobre x. Eu cortei x com x, sobrou 416. E agora, isso aqui é uma equação de segundo grau, como eu havia dito que ia cair. Quando você tem uma situação dessa, você resulta numa equação de segundo grau. Arranjando aquilo ali, fica assim, ó, x ao quadrado menos 45x mais 416 é igual a zero. E aí resolver. Como é que você resolve a equação de segundo grau? Lembra? Fórmula de Bhaskara. Como é que você resolve isso? Deixa eu botar uma linha aqui, depois eu vou usar aquele cantinho ali. Olha só. O valor de delta é igual a b ao quadrado menos 4, que multiplica a, que multiplica c. Então, o valor de delta vai ser igual a b ao quadrado menos 45 ao quadrado mais 4, que multiplica a, que é 1, que multiplica b, c, que é 416. Isso vai dar o seguinte, ó. 45 vezes 45. Faz a conta. Sempre você tem que fazer a conta. 45 vezes 45. 5 vezes 5, 25. Vai 2. 5 vezes 4, 22, 22. Agora, 4 vezes 5, 20. Vai 2. 4 vezes 4, 16 e 2, 18. A soma disso vai dar, ó, 5, 2, 10, vai 1. 1 e 1, 2. 2025. Então, delta negativo elevado a par fica positivo. Então, fica assim, ó, 2025 menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 416. Vamos ver quanto é que dá isso. É conta, gente, não tem jeito, não tem como correr. Eu vou fazer aqui, ó, 4 vezes 416. 4 vezes 6, 24, vai 2. 4 vezes 1, 4. E 2, 6. 4 vezes 4, 16. 1000, é isso mesmo? 4 vezes 6, 24, vai 2. 4 vezes 1, 4. E 2, 6. 4 vezes 4, 1.664. Menos 1.664. Quando você faz a subtração, né, fica assim, ó. 2025 menos 1.664. 2, pede emprestado, vai dar 2. 12 menos 6, 2. Aqui era 10, emprestou 1, ficou 9. 9 menos 3, 9 menos 6, 3. 321. Delta é igual a 321. Tá? Como é que faz isso? Como é que continua a resolução aí? Vou tirar isso daqui, por enquanto. Vou usar a outra parte da fórmula de Bhaskara. Qual que é a outra parte? E isso lá tem resolução da equação de segundo grau na plataforma. Ó, o x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, o meu x vai ser igual menos b, ó o b aqui, ó, menos, com esse menos aqui, fica menos 45. Mais ou menos raiz quadrada de delta. A raiz quadrada de 321 é 19, quer ver, ó? 19 vezes 19. 9 vezes 9 é 81, vai 8. 9 vezes 1, 9 e 8, 17. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 1, 1. 16, vai 1. É isso mesmo? 361. Então, eu fiz alguma coisa errada. É 361. O que eu fiz errado aí, gente? Alguma conta eu fiz errada. Vamos lá?
416? Ô, gente, olha só. Ó, olha aqui a equação do segundo grau aqui, ó. Aqui é 360, né? Mas é isso mesmo, dividir por 45. É isso mesmo? 321. Qual que é a outra? Qual que é a outra raiz? Menos delta? Dá quanto? 3/1? Então vamos lá, onde que eu subtraí? Eu errei aqui, ó. Cadê? Vamos fazer aqui. 2025 menos 1.664. Ó, 12 menos 6, 6. E aqui fica 9 menos 6, 3. 361, é isso mesmo. Foi essa subtração aqui, não dá 321, dá 361, tá? Só essa subtração, tá vendo? Se você não ficar ligado, você faz continha errada. Então você tem que estar. Então, delta é igual a 361, tá? Então, a raiz de delta aqui, ó, a raiz quadrada de delta é 19, que é aqui, ó, 19 vezes 19, 361. Mais ou menos 19 sobre 2, que multiplica x, que é 2. Aí vai ficar assim, ó, menos vezes menos, mais. Então, meu x vai ser mais 45, mais ou menos 19, dividido por 2. Quando eu pego 45 e somo com 19, eu tenho o meu x', que vai dar 45 mais 19, 14, vai 1, 64, dividido por 2, que é igual a 32. Esse é o primeiro valor de x. Ó, x é 32. Se eu já for lá para a resposta, eu já matei a questão. Quer ver? Se eu for para lá para a resposta, no meu probleminha lá, o único que tem 32 aí é a letra C. E eu tenho certeza que o meu x duas linhas eu vou encontrar 13. Quer ver? Vamos lá? O x duas linhas vai ser 45 menos 19. Vamos fazer a conta aqui. 45 menos 19. Pede um emprestado. 6. 3 menos 2, menos 1, 2. 26. Aí vai ser 26 sobre 2, que é igual a 13. Ou seja, as minhas dimensões, pode ter certeza que é isso mesmo. Se eu for aqui, ó, se eu pegar x como 32, se eu dividir 416 por 32, vai dar 13. Mas se eu pegar x duas linhas como 13, se eu dividir 416 dividido por 13, vai dar 32. Então, as minhas dimensões do time aqui é 32 por 13, que é a resposta C aí. Tranquilo? Quando eu apago o quadro, eu vou colocar a questão aí, a próxima questão, para que você possa já começar a ler e tentar resolver aí. Eu sei que você já leu, você já resolveu, mas tenta pensar alguma coisa aí sobre ela, tá? Vai lendo aí. É uma sequência, aí eu tenho uma notícia para dar para vocês. Quando a gente preparou esse simulado, quando a gente começou a pensar nesse simulado, a gente já tinha escolhido essas questões lá no edital dos dois concursos anteriores. A banca cobrou sequências numéricas. Essa banca, eles não cobram sequências numéricas. Só que, por exemplo, assim, pelo simples fato do raciocínio matemático, existem alguns conjuntos numéricos, dos conjuntos que ela cobra lá, que é o conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros,
os números pares, todos eles têm uma lei de formação, uma sequência e uma lei de formação. Então, ele fala assim, observe, eu acho importante que vocês vão para a prova sabendo pelo menos o que é uma sequência. Né? A sequência ela tem uma lei de formação. Aí ele fala assim, observe a sequência abaixo, 1, 2, 3, 5, 8. Essa sequência é chamada de sequência de Fibonacci, em homenagem ao italiano Leonardo de Pisa, também chamado de Fibonacci, né? Ele que propôs a sequência no século VIII. Pode-se afirmar que o décimo, ele fala assim, ó, o 11º termo dessa sequência volta para mim. Volta para mim aqui, Manu. Então, vou botar essa sequência aqui. Ó. Essa sequência é assim, ó. 1, 2, 3, 5, 8. Observa que a lei de formação dessa sequência, na verdade, é uma lei que sempre pega esse termo, qualquer termo, a partir do terceiro ou a partir do quarto e começa a dividir pelo anterior, e sempre vai, essa divisão, ela vai se aproximando para uma constante. Ela vai variando, mas ela vai se aproximando para uma constante. Tem uma lei lá, mas o importante aqui é você saber o seguinte, como é que essa sequência se dá? Você observa que a partir daqui, ó, o terceiro termo é a soma dos outros dois. Então, esse é a soma dos outros dois, ó. Esse é a soma desses dois. Esse é a soma desses dois. Esse é a soma desses dois. O próximo é a soma dos dois anteriores. Então, quanto é que vai ser o próximo termo aqui, ó? Vai ser o 13, porque 5 e 8, 13. E o próximo? 13 mais 8, 21. E o próximo? 21 mais 13, 34. E o próximo? 21 mais 34, 55. E o próximo? 34 mais 55 vai dar 89. E aí eu consegui ir até o 11º termo. Quer ver? Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 11º. Está aí a nossa resposta. Então, às vezes, você vai ter que ter um pouquinho de intuição para ver como é que é a ordem dessa. Aí é desse jeito, mas na íntegra mesmo, a lei de formação dessa sequência, aí você tem que dar uma estudada lá, que é outra coisa, tá? Mas é assim que ela se apresenta. Beleza? 21. Coloca para eles lá, Manu. Ele fala assim, boletim escolar de Otávio foi molhado no percurso para casa. Sua nota na disciplina de História ficou manchada. Como ele havia notado suas notas durante o bimestre, decidiu calcular sua média aritmética ponderada baseada em suas notas. Ao finalizar as contas, verificou que sua nota bimestral foi... Olha só, existem várias médias que normalmente caem em provas de concurso. Existe a média aritmética. Se você tem 5 valores, você soma 5 e divide por 5. E existe a média ponderada. Cada média tem um peso. Ela é ponderada que cada média tem um peso. Como é que você calcula a média ponderada? Você soma a nota, você soma o produto da nota pelo peso. Então, o produto das notas pelos seus respectivos pesos. E depois você divide pela soma dos pesos. Né? Se eu fosse colocar uma fórmulazinha, seria assim, ó, a somatória, né? A média ponderada, seria essa somatória aqui, ó, nota 1 vezes peso 1, mais nota 2 vezes o peso 2, e assim sucessivamente, mais 3 pontinhos, nota N vezes o peso N. Isso tudo dividido pelas somas de peso 1 mais peso 2 mais peso N. Essa aqui seria uma formulazinha da média ponderada. O que significa isso? Significa você pegar essa tabelinha aí
e colocar assim, ó. Média seria 5 vezes 4, então é a nota vezes o peso, mais 8 vezes 3, que é a nota, 8 vezes o peso 3, mais 6 vezes o peso 1,5, 6 vezes 1,5, mais 9 vezes 1,5. Essa aqui? Começa com zero. Começa com zero. Mas, olha só, aí ele colocou só para você. Ele falou, ele mencionou, não precisa anular, né? Porque essa sequência ela dá um gráfico, tipo um caracol. Ó. Começa do zero lá e vai. Isso quer dizer o seguinte, que não precisava começar do zero, podia começar do 1 aqui, ó. Podia omitir esse pedacinho do gráfico. Então, não tem problema nenhum, tá? É irrelevante, não cabe anulação, beleza? Porque, na verdade, ele só queria ver se você tem a capacidade de perceber isso aqui, ó. Que esse é a soma desses dois. Esse é a soma dos dois anteriores, esse é a soma dos dois anteriores e assim sucessivamente. Tá? É uma coisa de como ela se apresenta. Ela se apresenta assim, para a matemática ele quer cobrar de você. Tá? Porque isso aí você só estuda lá no ensino superior. Beleza? Mas, para uma análise de raciocínio lógico, é claro que você é capaz de perceber aquilo ali. Tá? Então vamos lá. Eu vou falar da média ponderada de novo. Não, mas presta atenção. Não. Aí que está o detalhe, olha só. Olha o que eu falei para você. Eu falei que ele pode começar do zero, mas no problema ele não começou. Ele podia ter começado daqui, ó. Sei, daqui. E falar que era essa sequência. E se você conhecesse, tudo bem, mas se você não conhecesse... Porque se você começar daqui, ó... Você consegue perceber que esse termo é a soma desses dois. Esse é a soma desses dois. Então é isso que eu estou falando para você. Ele só quer que você... Ele não quer que você saiba como que é essa sequência de fato. Ele quer que você observe o que ele escreveu ali no problema e quer ver se você tem raciocínio lógico para entender aquilo ali, ó. Só isso. Esquece. Isso aí é para você estudar lá quando você for fazer engenharia. Beleza? Vamos lá, vamos voltar para a média ponderada. Então, olha só, a média ponderada, ela sempre vai ter um valor e o seu respectivo peso. Ou seja, cada valor tem um peso. Pode ser nota, pode ser custo, pode ser qualquer coisa, pode inventar qualquer coisa, mas cada valor tem um peso. Como é que você calcula a média ponderada? A média ponderada sempre vai ser o valor, sempre vai ser a somatória dos valores vezes o respectivo peso dividido pela somatória dos pesos. Como assim? Por exemplo, eu posso colocar assim, ó. Gente, é uma coisa de você entender. Só você entender isso aqui, ó. Média. Assim, ó. Valor 1 vezes o peso 1. Mais valor 2 vezes o peso 2. Mas eu não sei quantos tem. Pode ter 1000 valores. Ou N valores, mas valor N vezes o peso N. Aí, eu só tenho 4 valores. P1, P2, P3, bota lá para eles. P1, P2, P3, P1, P2, atividade em sala e trabalho em casa. Então,
Como é que ficaria isso? Ó, aqui em cima, a média seria o seguinte, ó, a nota 5 vezes o peso 4, mais a segunda nota, a nota 8 vezes o peso 3, 8 vezes o peso 3, mais a nota 6 vezes o peso 1,5, mais a nota 9 vezes o peso 1,5. Então, isso aqui é a primeira parte do que eu estou explicando para vocês. Mas a média, aí não. Isso aqui dividido pela soma dos pesos. Você pega assim, ó, P1 mais P2, mais eu não sei quantos pesos, mais PN. Isso quer dizer o seguinte, eu tenho que dividir isso aqui por esses pesos aqui, ó, 4, mais 3, mais 1,5, mais 1,5. Isso aí é o resultado. Tá? Aí fica assim, ó, a média vai ser 5 vezes 4, 20, mais 8 vezes 3, 24, mais 6 vezes 1,5, vai dar 9, né? Quer ver, ó? Não faça de cabeça, tá? Vou fazer aqui. 6 vezes 1,5. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 1, 6 e 3, 9. Uma casa decimal, uma casa decimal. E por último, 9 vezes 1,5. 9 vezes 1,5. 9 vezes 5, 45, vai 4. 9 vezes 1, 9. E 4, 13. Uma casa decimal, 13,5. Aí mais 13,5. Vou tirar esses parênteses, né? Não tem sentido colocá-los. Dividido, se você somar aqui, ó, esses dois aqui dá 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. Dividido por 10. Aí você vai ver que isso aqui vai dar 44. 20 mais 24, 44. Mais 9. 13, vai 1. 53. Mais 13,5. Aí vai dar 5, vírgula debaixo de vírgula, 6, 6. Então, a média vai ser 66,5 dividido por 10. Quando você divide por 10, essa vírgula anda uma casa. Então, a média é 6,65. Acabou. Né? Você nem se tem resposta aí, tem? 6,65, letra C aí. Beleza? Bom, enquanto eu apago o quadro, eu vou pedir o Badu para colocar para você o exercício número 22 aí. Né? Aí você já vai lendo, já vai tendo uma ideia de como que você vai resolver isso aí, tá? Mas observa que a maioria das questões a gente cai num probleminha de soma, multiplicação, divisão, de números decimais, de frações, numa equação de segundo grau. Então essa base da matemática, ela tem que estar bem afiada na sua cabeça, tá? Vamos fazer aí. Então, olha só, volta para mim. Você já teve seu tempozinho aí para você? Então, vamos voltar aí ao nosso probleminha aí. Ele fala assim: o lucro L de uma determinada fábrica é dado pela diferença entre a receita e o custo total. C, a receita R, custo total C. Sendo R 25x ao quadrado mais 50x e C igual a 5x mais 8, em que x é a quantidade de peças vendidas, pode-se afirmar que o lucro, que a fábrica terá lucro caso o x esteja entre os intervalos abaixo. Qual é o intervalo aí que a fábrica vai dar lucro? Um momentinho aí, gente, que eu já estou voltando para fazer isso aí. Vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer. Voltamos. Então, olha só. O lucro, tá ouvindo aí, Davi? Tá certinho? Ó, o lucro, ele é dado. Ó, ele fala que o lucro é dado pela diferença entre a receita e o custo. E a receita é uma equação de segundo grau.
E o custo é uma equação do primeiro grau. É fácil, você vai botar aqui, ó. O que é a receita? Deixa eu ver se eu acho aqui. Bom, a receita é dada por menos 25x ao quadrado. É isso? Não achei a questão, não. Mais 50x. Menos o custo. O custo é dado por 5x mais 8. Você fazer isso, menos o outro. É isso? 5x mais 8. Se eu fizer isso aqui, fica assim, ó. Menos 25x ao quadrado, mais 50x, menos, esse menos aqui muda o sinal de tudo aqui dentro. Fica menos 5x, menos 8. É igual a zero. Aí fica assim, ó, menos 25x ao quadrado. Esse é semelhante desse. 50 menos 5, mais 45x. Mantém o sinal do maior número. Menos 8 é igual a zero. Bhaskara de novo. Delta é igual a b ao quadrado, que é 45 ao quadrado, menos o a, que é menos 25, é isso? Vezes menos 8, AC. Então, meu delta vai ser igual a 45 ao quadrado. A gente já fez essa conta, né? Deu 2025, mas vamos fazer de novo. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 4, 22, 22. 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 4, 16 e 2, 18. 5, 2, 10, vai 1, 2025. De novo, tá vendo? Agora, ó, menos vezes mais vezes menos, menos. 4 vezes 25, 100. É 4, né? Aqui tem o 4, AC. 4 vezes 25, 100. 100 vezes 8, 800. Então, o meu delta vai ser 2025 menos 800. 2025 menos 800, sobra 5, 2, pede um emprestado, 2, 1.225. E a raiz, aí x é igual menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, x é igual a menos b, menos vezes o mais, aqui fica menos 45, mais ou menos, raiz quadrada de 1.225. Quanto que vai dar isso? Quanto é que vai dar a raiz quadrada de 1.225? Vamos ver quanto é que dá? 1.225. Vamos supor que você não saiba. Você pode, por exemplo, começar a fatorar ali, ó. Né? É isso? Como é que você faz ali? Se eu tentar, por exemplo, vamos tentar aqui, ó, 25 vezes 25, eu acho que vai dar 625. Eu acho que é 35, vamos ver. 35 vezes 35, isso é prática, tá, gente? 5 vezes 5, 25. 5 vezes 3, 15. E 2, 17. 3 vezes 7, 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 3, 9. 1, 10. 5, 12. Vai 1, 2. 1.225. Então é 35. Aqui, ó, você vai fazer o seguinte. Como é raiz quadrada, para você, se você não soubesse, né? Como é que você faz? Vou fazer ali para você. Usa aqui o mínimo múltiplo comum para simplificar. Ó, por 5. Aí 1.225 vai dar 1.225 dividido por 5. 2 vezes 5, 10. Sobra 2. Abaixa o 2. 4 vezes 5, 20. Sobra 2. Abaixa o 5. Dá 5. Dá 245. Por 5 de novo. 245 por 5. Vai dar 4 vezes 5, 20. Sobra 4, abaixo o 5, vai dar 9. 9 vezes 5, 45, sobra 0. Aí vai dar 49. Por 7 vai dar 7, por 7 vai dar 1. Aqui, ó, 7 ao quadrado,
vezes 5 ao quadrado, tá vendo? Então fica assim, ó, raiz de 5 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Corta, corta. 5 vezes 7, 35 aqui fora. Tá? Então, mais ou menos 35 sobre 2 vezes A. O A vale menos 25, fica menos 50 aqui embaixo. Então, para x', você pega o mais. Para x duas linhas, você pega o menos. Aí fica assim, ó. Menos 45 mais 35. Menos 45 mais 35 dividido por menos 50. Isso vai dar, em cima, vai dar menos 10 sobre menos 50. Menos dividido por menos é mais. E corta esse zero com esse zero, fica 1/5. É um extremo. O outro vai ser menos 45 menos 35 sobre menos 50. Isso vai dar menos 80 em cima sobre menos 50 embaixo. Corta esse zero com esse zero, menos dividido por menos mais 8/5. Observa. Aí nós temos aí a letra A e letra B. Mas qual que eu vou pegar? É claro que eu vou pegar a letra B. Por quê? Olha só. A equação de segundo grau, ela me dá uma parábola. E essa parábola, quando ela corta aqui, ó, isso aqui é x', isso aqui é x duas linhas, ó. E o valor de x' e x duas linhas é para y igual a zero, ou seja, para o lucro igual a zero, porque y é o lucro. Então, esse x' e esse x duas linhas, 1/5 e 8/5, 1/5 e 8/5, na verdade, eles não fazem parte do intervalo. Aí, ó, é só nesse intervalo que ela vai ter lucro. Isso aqui é o lucro, ó. Aqui tem valores positivos para o lucro, tá vendo? Podia ter te pedido o lucro máximo aqui, ó. Ela podia ter te pedido o lucro máximo. É só para você fazer uma análise, para você entender o que o problema está falando. Então, quando eu fecho o intervalo aqui, ó, 1/5 e 8/5, eu estou falando que aqui também está tendo lucro. Então, isso aqui está errado. Agora, isso aqui é intervalo fechado. Qual é a diferença disso aqui? Isso aqui é intervalo aberto, ó. Quer dizer que 1/5 e 8/5 não fazem parte da solução. E realmente, ele vai ter lucro qualquer valor depois aqui nesse intervalo aqui, ó. Isso aqui chama-se estudo do sinal da função. Certo? Então, minha resposta certa é essa aqui. E nós temos lá uma aula lá de estudo da função, né, que explica tudo sobre isso aí. Tá bom? Enquanto eu apago o quadro aí, eu vou pedir para o Davi colocar a próxima questão aí para gente. Você já vai lendo. É claro que você tem que entender que isso aqui é uma aula ao vivo, né? Às vezes tem que, pelo menos, apagar o quadro, né? Depois a gente vai editar ela e tirar essas partes de eu apagando o quadro. Vou até evitar falar alguma coisa importante, relevante, quando eu estiver apagando o quadro, para a gente apagar essas partes, deixar o vídeo um pouquinho mais enxuto, né? Senão ele fica muito mais demorado, muito mais pesado. O pessoal está querendo que eu não deixe esse vídeo no YouTube, hein? O pessoal está pedindo para mim não deixar. Então eu vou estar entregando ouro na mão do bandido. Claro que eu só tenho compromisso com vocês, né? Vamos lá. Bom, a próxima questão é uma questão que todos os resultados dela são errados por causa do erro de digitação, tá? Então, eu vou falar aqui rapidinho como é que você acharia cada fórmula aí, você vê como é que é. E com isso eu vou acertar aí. Você tem aí primeiro um triângulo retângulo. Lembra? A área, ele está assim, ó. Triângulo retângulo.
A área do triângulo retângulo, ela é dada por base vezes altura dividido por 2. Mas quando é o triângulo retângulo, a base é um dos catetos e a altura é outro cateto. Então eu escrevo assim, ó, cateto vezes cateto dividido por 2. E a gente explica isso lá. Como aqui a questão 23, ela praticamente, se ela tivesse lá na prova de vocês, ela seria anulada por erro de digitação, tá? Mas nós vamos falar aqui dessas 3 áreas. A área de um triângulo qualquer é base vezes altura dividido por 2. Só que, quando o triângulo ele é retângulo, o que acontece? Você pode considerar um dos catetos como a base e o outro cateto como altura. Por quê? Porque pela definição de altura, o que é altura? A altura partiria de um dos vértices e iria até o lado oposto a esse vértice, formando um ângulo de 90 graus. E é isso que os catetos fazem, né? Ó, a altura coincidiria com esse cateto. Então, a área de um triângulo, que é base vezes altura, dividido por 2, quando ele é retângulo, ele pode ser escrito assim, ó, cateto vezes cateto dividido por 2. E aí, na nossa figura, um dos catetos vale B. Esse cateto aqui vale B. E esse cateto aqui vale A. Né? E a hipotenusa, ele chamou de H para te confundir. Tá vendo? Ó? Ele chamou a hipotenusa aqui de H, só para te confundir. Aqui é a hipotenusa. Tá vendo? Então, o que seria a fórmula aqui? Ó? O cateto seria B vezes A. Por isso que tem um erro de digitação aí na resposta A, que seria correta. Ó. Seria B vezes A dividido por 2. Por quê? Porque o B é um cateto e A é outro cateto. Tá? Outra figura que tem aí é um triângulo retângulo. É um triângulo que tem 3 lados iguais. E você consegue escrever aqui, ó, essa altura desse triângulo retângulo em função do lado. Porque aqui, quando você traça essa altura, esse L aqui fica dividido por 2, esse L aqui fica dividido por 2. Lá na plataforma, a gente pega e consegue escrever esse H em função de L. E nos concursos, eles sempre vão pedir isso, a altura do triângulo equilátero. Você vai achar isso aqui, ó, L raiz de 3 sobre 2. Você consegue escrever isso aqui, que sempre cai, lembra disso, L raiz de 3 sobre 2. E lá na plataforma também, tem como que você transforma essa formulazinha, que é a mesma, a área do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2, você consegue escrever que a área do triângulo equilátero é igual a L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. E essas duas fórmulas, elas são muito pedidas em concursos diversos, tá? Então, fica sabendo disso. Então, a primeira área seria essa. Tá vendo? A segunda seria essa aqui, que também, creio eu, essa está certa, ela não tem erro de digitação. E a terceira fórmula é a fórmula do hexágono, a área do hexágono, que também está com erro de digitação. Por quê? Olha só, o hexágono é uma figura de 6 lados, tá? Um hexágono regular. L, 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 L e L. Se você for fazer uma discussão sobre o exercício, quando você divide esse hexágono, você divide ele em 6 triângulos. Esses triângulos, todos eles são equiláteros. Tá vendo? Então, como é que você calcula a área do hexágono? A área do hexágono é 6 vezes a área do triângulo equilátero de lado L. Se a área lá é aquilo lá, ó, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, então se você simplificar esse 6 com esse 4, então a área do hexágono, que tem o erro de digitação, seria isso aqui, ó, 3L ao quadrado, raiz de 3, faltou um 2 aí, ó, na letra A. Então o erro de digitação está aqui, no AB,
né? Que lá na forma está errado, teria A, B vezes A dividido por 2. A outra seria esse aqui que está certo, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. E a área do hexágono seria isso aqui, porque faltou esse 2 aqui embaixo. Tá? A resposta desse problema aí, ele está com erro de digitação, seria a letra A. Tá bom? Mas ela foi anulada por causa desses erros aqui, da primeira e da última lá. Tranquilo? Vamos para a próxima. Eu queria que o Manu colocasse a próxima questão aí. Na plataforma, para o pessoal ver. 24. Então, dá uma lida aí na 24 para você ver. Ó. A 24, ela diz o seguinte. Considere a circunferência circunscrita a um hexágono regular de lado igual a 4 centímetros, como representado na figura abaixo. Calcule o valor da superfície pintada a seguir e marque a alternativa que representa esse valor. Olha só, nós acabamos de falar de um hexágono. Observa que aí você tem um hexágono inscrito na circunferência. E como o próprio problema falou, uma circunferência circunscrita no hexágono. É a mesma coisa. Então, você tem aí um hexágono inscrito dentro da circunferência, uma circunferência circunscrita ao hexágono. E você vê que essa partezinha aqui está pintada, ele quer essa área. Que área vai ser essa? Você tem que primeiro entender que essa área pintada vai ser a área do círculo menos a área do hexágono. Tá? E a área do círculo, como é que você calcula? A área do círculo é πr ao quadrado. Mas observa, o problema falou que o lado do hexágono é 4 centímetros. Quer dizer que se aqui é 4 centímetros, ó, se eu dividir, lembra que eu te falei que o hexágono é dividido em 6 triângulos equiláteros? Se eu dividir isso aqui, ó, isso aqui é 4, isso aqui é 4, isso aqui é 4. Ou seja, o raio da circunferência vale 4. Então, para mim calcular a área do círculo, vai ficar assim, ó, a área é igual a πr ao quadrado. O raio é 4, 4 ao quadrado. Então, a área seria 16π. Mas aí, no problema, ele fala para você usar π como 3,1. Então, você tem que multiplicar aqui, ó. A área vai ser 16 vezes 3,1. Se eu fizer esse cálculo, 16 vezes 3,1, 1 vezes 6, 6, 1 vezes 1, 1, 3 vezes 6, 18, vai 1, 3 vezes 1, 3, e 1, 4. 6, 9, 4. Como tem uma casa decimal, uma casa decimal. Então, a área do círculo aí é aproximadamente 49,6. Agora, eu preciso calcular a área do hexágono para subtrair. E eu acabei de falar com vocês sobre a área do hexágono, lembra? A área do hexágono, quando a gente deduziu lá, é 6 vezes a área do triângulo equilátero. E fica assim, ó. 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Mas, quando eu simplifico esses dois, como é que fica? A área vai ser 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Bom, o L é o valor do lado, que é 4. Então, a área fica assim, ó, a área do hexágono vai ser 3 vezes 4 ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 2. Então, a área do hexágono vai ser 3 vezes 16 vezes a raiz de 3. E ele te dá aí no problema também, a raiz de 3 manda você usar como 1,7. Então, você vai multiplicar aí, ó, vezes 1,7 dividido por 2. É claro que você vai fazer essa simplificação. Então, a área do hexágono vai ser 3, quando você divide 16 por 2, vai dar 8, vezes 1,7. E 3 vezes 8, 24. Fica assim, ó, 24 vezes 1,7. Eu vou multiplicar 1,7 vezes 24, acho mais fácil. 4 vezes 7, 28, vai 2. 4 vezes 1, 4, e 2, 6. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. 8,
10, vai 1, 40, uma casa decimal, uma casa decimal. Então, a área do hexágono é igual a 40,8. Como você está vendo aqui, a área do círculo menos a área do hexágono, então a área do círculo é 49,6, está aí, ó, uma subtração de números decimais. 49,6 menos 40,8. Arma-se a conta colocando vírgula debaixo de vírgula e resolve repetindo vírgula debaixo de vírgula. Pede um emprestado, 16 menos 8, 8. Coloca vírgula debaixo de vírgula, aqui era 9, emprestou 1, ficou 8, 8 menos 0, 8. E 0, 4 menos 4, 0. Então, a minha resposta aqui vai ser o quê? 8,8. Está aí resolvida a questão. Tá? Enquanto eu apago o quadro, eu vou pedir o Manu para colocar a questão 25 aí. Vamos lá? A questão 25, ela diz, é uma questão que caiu na prova de 2005. A raiz quadrada de 18,777. Tá? Então, olha só o que acontece. Todas as vezes que uma dízima aparece numa prova de concurso, para você resolver, não precisa nem pensar, é só você seguir o que eu estou te falando. Transforma essa dízima em fração. Como é que você transforma a dízima em fração? Tem uma regrinha que diz o seguinte, ó, escreve o número sem a vírgula com uma única repetição. Fica assim, ó, 18,7, sem a vírgula com uma única repetição. Subtrai-se a parte que não é repetição. Menos, se você tapar a repetição, sobra o 18. 187 menos 18. Aí a regra fala assim, essa diferença é colocada sob um traço de fração. Você vem aqui, ó, coloca o traço de fração aqui. E no denominador, você coloca se tantos 9s forem os números que formam a repetição. A repetição aqui é formada pelo número 7, então é um 9 só. E ao lado, tantos zeros forem as casas decimais que não são repetição. Tantos zeros, quantas forem. Como aqui não tem nenhuma casa decimal que não seja repetição, eu não coloco zero nenhum. Então isso aqui está dentro da raiz, isso aqui fica igual a... Quando você subtrai aqui, isso aqui é igual a 169 sobre 9. E a raiz de uma divisão é a divisão das raízes. A raiz de 169 é 13 e a raiz de 9 é 3. Está aí a resposta. É a letra B. A 26 diz o seguinte: para estimular a frequência das aulas, um professor resolveu distribuir a título de prêmio aos alunos 60 CDs para suas classes, repartidas em partes inversamente proporcionais ao número de faltas ocorridas durante o mês. Se cada uma das classes, após esse período, durante o mês, em cada uma das classes, após esse período, ele constatou que houve 8, 12 e 24 faltas totais, respectivamente, entre as classes primeiro A, primeiro B, primeiro C. Então, ó, ele vai dividir entre primeiro B, primeiro C. Aí ele viu que, respectivamente, as faltas foram essas aqui. Quer ver? Ó? 8, 12 e 24. Então, tiveram 8 faltas aqui, 12 aqui e 24. Como é que você faz esse problema de divisão inversamente proporcional? Ele não quer dividir 60 em 4? Então, você pega aqui, em 3 classes, então você pega aqui, ó, x para essa, mais x para essa, mais x para essa. Estou te ensinando uma técnica. Como é inverso, ao invés de você multiplicar aqui, porque se fosse diretamente, você multiplicava 8 vezes x, mais 12x, mais 24x. Mas é inverso. Então, ao invés de multiplicar, você divide aqui, ó, por 8, por 12, por 24. Igual ao que você quer dividir, que é o quê? 60 CDs, não é isso? É igual a 60 CDs. Você fazendo aquilo ali, você vai achar o valor de x.
E depois que você achou o valor de x, você simplesmente divide esse valor por 8 para achar o primeiro. Divide esse valor por 12 para achar o segundo e divide esse valor por 24 para achar o terceiro. Simplesmente isso. Se o problema fosse assim, dividir esses CDs em partes diretamente proporcionais a esses números aqui, você faria a mesma coisa aqui, ó. X mais x mais x é igual a 60. Mas em vez de dividir, você multiplicaria 8x mais 12x mais 24x. Resolveria o x e faria da mesma forma, tá? Então, como é que faz isso? Tira o mínimo, então, de 8, 12 e 24. E isso vai dar 24 do lado de cá e 24 do lado de lá. Quer ver? Vamos fazer para você ver, ó. 8, 12, 24. Por 2 vai dar 4, 6, 12. Por 2 vai dar 2, 3, 6. Por 2 vai dar 1, 3, 3. Por 3 vai dar 1, 1, 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24, que é o mínimo múltiplo comum. Então, quando você tira o mínimo múltiplo comum nas duas partes, aqui, ó, você usa e joga fora. Aí, ó, usa a regra da borboleta. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 24 dividido por 8 vai dar 3. 3 vezes x, 3x. Mais 24 dividido por 12 dá 2. 2 vezes x, 2x. Mais 24 dividido por 24, 1 vezes x, x. 24 dividido por 1, 24. 24 vezes 60, 60 vezes 24. Não vou multiplicar agora, é besteira multiplicar agora, tá? Olha só. Quando eu somo aqui vai dar 3 mais 2, 5, mais 1, 6x. É igual a 60 vezes 24. Isso aqui morreu de baixo. Pronto, x é igual a 60 vezes 24 dividido por 6. Essa divisão aqui, a 60 dividido por 6, dá 10. Então, x é igual a 10 vezes 24. Então, x é igual a 240. Acabou. Já achei. Agora, ó, só um dividir. Ó. 240 dividido por 8 vai dar 3 vezes 8, 24. Sobra 0, abaixo 0 dá 0. Então, essa classe aqui recebeu 30. Menos falta, recebeu mais prêmio. Essa aqui é 240 dividido por 12, que vai dar 20, né? Ó, 240 dividido por 12. Vai dar 2, 2 vezes 12, 24, sobra nada. Abaixo nada dá nada. Essa ganhou 20. É claro que tem 30 CD, 60 CD, só falta 10 aqui, então não precisa nem fazer conta. Acabou. Então a resposta aí é 30, 20 e 10, como está aí. Se fosse o contrário, em vez de inversamente proporcional, diretamente proporcional, também ficaria fácil. Ó. Quer ver? 8 mais 12, 20. 20 mais 24, 44x é igual a 60. X seria igual a 60 sobre 44. Aí eu simplifico isso. Por 2, 30, 22. Por 2, 15, 11. Tá bom, seria isso aí. Quer dividir? Não precisa dividir. Né? O primeiro receberia como? É claro que esses números não foram feitos para esse problema. Eu só estou colocando para explicar. Simplesmente daria um número inteiro aí, né? Para mim poder resolver. Então, aqui seria aqui, ó. 8 vezes 15 onzeavos. Tá? Aí, não sei, mas eu só sei que você fazendo isso aqui vai dar número quebrado, mas a soma vai dar 60. Só dando uma ideia de como seria se fosse divisão diretamente proporcional, mas esse não é o caso, tá? E aí sucessivamente. Eu queria que você colocasse aí a próxima questão. Vamos colocar isso aí lá no YouTube depois, tá, Manu? Vamos lá. 27. Ó, um paralelepípedo possui dimensões de 3, 8 e 9 centímetros. A medida da aresta de um cubo que possui um volume igual ao do paralelepípedo é igual a... Então, você tem aqui um paralelepípedo, né?
ele fala que o volume desse paralelepípedo, agora já tem geometria sólida, qualquer sólido é 3, 8 e 9, vamos botar aqui 9, 8, 3, a ordem dos fatores não altera o produto. Então esse produto seria 9 vezes 8, 72. Qualquer área de qualquer volume seria o quê? Sempre vai ser a área da base vezes a altura. Certo? Se eu quisesse calcular a área dessa sala, seria a área da base, comprimento vezes largura, depois vezes a altura. Aí eu tenho o volume dessa sala. Né? Então, 8 vezes 9, 72. Vezes 3 agora. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 7, 21. 216 seria esse volume. Né? O volume igual a 216 centímetros cúbicos, né? Aí ele quer saber o seguinte, ele quer um cubo agora, o cubo ele tem 3 comprimento, L é igual a largura que é L, que é igual a altura que é L. Isso que é um cubo. Ele quer saber qual cubo teria esse volume. Então, o volume do cubo seria L ao cubo. E L ao cubo é igual a 216. Para me isolar o L, essa potência vai para lá como raiz. Ó. Ou eu extraio a raiz dos dois lados, cúbica. Raiz cúbica dos dois lados. Ó. L, corta esse, sai o L, que é a raiz cúbica de 16. 216. E para fazer isso, você tem que simplificar. Como? 216 por 2, 108. Por 2, 54. Por 2, 27. Por 3, 9. Por 3, 3. E por 3, 1. Como aqui é cubo, né? Aqui é raiz cúbica. Eu separo em grupos de 3 aqui, ó. 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Então, o lado do cubo vai ser a raiz de 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Corta, sai. Então, o lado é 2 vezes 3, que é igual a 6. Acabou. Tá? O 29. Diz assim. Um cone reto é obtido pela rotação em torno de um triângulo retângulo. Um cone reto é obtido pela rotação em torno do maior cateto de um triângulo retângulo, cujos catetos medem 5, 12. Tá bom. Então, olha só. Volta aí para eles, Manu, para eles darem uma lida aí no próximo problema. Ele fala que gira o maior cateto. Então, o cateto, ele fala que esse aqui, que é o maior, tem 12, e esse aqui tem 5. Se você girar esse cateto, esse triângulo, ele vai fazer uma coisa circular aqui, assim, ó, e vai criar um cone. Tá vendo? Ele gira, criou um cone. Aí ele pede o seguinte, a área total desse cone. A área total desse cone é dada pela área total aqui desse entorno, né, dessa pirâmide. Isso é uma pirâmide, na verdade, né? Um cone é uma espécie de pirâmide de base circular. Então, seria a área lateral mais a área da base. Tá? Então, a área total seria a área lateral mais a área da base. A área da base é a área de um círculo, né? A área da base seria πr ao quadrado. A área lateral, podia até dar uma aulinha disso aqui, mas a gente está resolvendo, eu só vou falar direto, tá? A área lateral seria πr vezes G, onde G é geratriz. A geratriz é isso aqui, ó. É esse tamanho aqui. Tá? Então, para isso, eu precisaria aqui de achar esse G. Como é que eu acho esse Z? Pitágoras, né?
Vou achar Pitágoras aqui, ó. A hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado, mas esse cateto ao quadrado. Então, primeiro eu tenho que achar esse G. E ele quer a área aí em π centímetros. Então, ele quer carregar esse π. Tem um π ali, tá? Ele quer a área em π centímetros, tá? Cúbicos, né? Quadrados. É a área? Como é que eu acho esse G? A hipotenusa ao quadrado, lembra? É igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A hipotenusa é o G. Então, aqui, ó, G ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. E G ao quadrado vai ser igual a 25 mais 144. Então, G ao quadrado é igual a 169. E G, você extraindo raiz quadrada dos dois lados, ó, aqui e aqui, ó, aí fica assim, ó. G é igual a raiz de 169, que é 13. Então, isso aqui vale 13, ó. Agora ficou fácil achar as áreas, tá? Por quê? Olha só. A área da base. A área da base é πr ao quadrado. Ele quer carregar π. Então, o r vale 5. Então, fica assim, ó. 5 ao quadrado é 25π. E a área lateral, que está aqui, ó, é π, r, que é 5, vezes g, que é 13. 5 vezes 13, 5 vezes 13, 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. 65π. Né? Então, a área lateral seria 65π. 65 mais 25 vai dar o quê? 65 mais 25, 10, vai 1, 90π. Então, a área total é igual a 90π centímetros quadrados aí. Não sei se tem essa resposta aí, mas a resposta é essa. Tá aí, letra C, tá? E por último, não, falta ainda mais duas questões. Ele fala assim... Vamos lá, essa outra aí dá para falar bastante coisa também. Eu queria que você colocasse aí, Manu, enquanto eu só apago o quadro aqui. Por enquanto, a gente vai deixar esse vídeo lá no YouTube. Hã? Quê? Tá. Olha só. Em certa hora do dia, os raios solares incidem sobre um local plano com uma indicação de 60 graus em relação à horizontal. Nesse momento, o comprimento da sombra de uma construção é de 6 metros de altura. Né? 6 metros. A altura será de... Então, quer dizer, a sombra tem 6 metros, em erro de digitação aí também. A sombra tem 6 metros, né? Então, a altura do prédio será de aproximadamente... Então, olha só. Tem aqui a horizontal. Tem uma construção. Aqui, ó. Ele está falando que a hora o sol aqui faz uma sombra aqui, ó. E agora? Deixa eu só ler esse problema direitinho. A certa hora do dia, os raios do sol incidem sobre um local de um plano, então é isso mesmo, com uma inclinação de 60 graus em relação à horizontal. É isso mesmo, a horizontal está aqui, ó, ele incide 60 graus. E a sombra de uma construção, que é isso aqui mesmo, ó, eu já desenhei, ela mede 6 metros. Na verdade, aí ele está pedindo o seguinte, qual é a altura dessa construção? A sombra de uma construção de... sim, a sombra de uma construção de 6 metros de altura será... essa sombra da construção, de uma construção de 6 metros de altura aqui, ó. É isso aí. Como é que você resolve isso?
Isso aqui é resolvido por uma coisa chamada trigonometria. De triângulos, retângulos. Como assim? Olha só. Quando você tem um triângulo retângulo, vou falar rapidinho aqui. Você tem aqui o ângulo reto, o lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa, os outros dois lados são catetos. Tá? A soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é 180 graus, tá? E esse ângulo aqui é reto, ele tem 90 graus. Quando tem esse olhinho aqui, ele tem 90 graus. Na trigonometria de triângulos retângulos, você tem, você vê o seno, cosseno e tangente, ó. Seno, cosseno e tangente. Como que é isso? Olha só o que acontece. O seno de algum ângulo, por exemplo, seno de alfa, sempre vai ser o cateto oposto a alfa, dividido pela hipotenusa. É uma relação. O cosseno sempre vai ser o cateto adjacente. É aquele cateto que forma o ângulo, tá? Por exemplo, você tem esse ângulo aqui, aquilo lá é o cateto oposto, isso aqui é o adjacente. Ó, o ângulo alfa está aqui. Aquele é o cateto oposto. O que não é o oposto é o adjacente, é o que forma o ângulo, dividido pela hipotenusa. E por último, a tangente, que é o cateto oposto a esse ângulo alfa, né? Nós estamos falando desse ângulo alfa, esse cateto oposto sobre a hipotenusa, sobre o cateto adjacente. Cateto oposto sobre o cateto, estou abreviando, né? Cateto adjacente. Beleza? Então, essas são as três relações trigonométricas do triângulo retângulo. Tá? Por exemplo, se eu chamo aqui de A, aqui de B e aqui de C, qual que seria o seno de alfa? Aqui, ó. Seria o cateto oposto, que é B, sobre a hipotenusa, que é A. Qual seria o cosseno de alfa? O cosseno de alfa seria o cateto adjacente, que é o que forma ele C, sobre A. E qual que seria o tangente de alfa? Seria o cateto oposto, que é B, sobre C. Então, essas são as relações trigonométricas do triângulo retângulo. Bom, e com isso, por exemplo, aqui eu tenho ó, cateto oposto sobre cateto adjacente, tá vendo? Eu quero cateto adjacente, cateto oposto sobre cateto adjacente, é a relação que eu tenho. Mas e aí, como é que eu faço isso? O problema não me deu nada. Bom, para mim resolver problemas de trigonometria do triângulo retângulo, eu tenho que ir para a prova sabendo o seno, o cosseno e o tangente de três ângulos especiais que caem direto. Quais são eles? De 30, 45, 60. Ah, mas eu não sei. Beleza, agora eu vou te ensinar aqui uma regrinha. Você faz essa tabelinha, aí você canta assim, quer ver? Ó? Você canta assim. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Divide tudo por 2. Coloca a raiz onde não é 1. Raiz em cima, onde não é 1. Tá aí. Mas aí você só tem o quê? O seno e o cosseno, né? É uma caminhada. Como é que eu acho o tangente? Olha só. O tangente, eu escrevi aqui como B sobre C, lembra? Mas eu posso escrever ele de outra forma. Eu posso escrever o tangente assim, quer ver? Ó? Tangente de um ângulo alfa qualquer, eu posso escrever como sendo o seno desse alfa dividido pelo cosseno de alfa. Posso escrever isso, ao invés de escrever cateto oposto sobre adjacente. E aí eu consigo calcular o tangente aqui. Por quê? Se eu pegar aqui, por exemplo, eu quero de 60, tá vendo? Ó?
Eu quero tangente de 60. Se eu pego o seno de 60, que é esse aqui, ó, raiz de 3 sobre 2, e divido pelo cosseno de 60, dividido, que eu posso escrever assim por meio, como é que você divide isso? Repete a primeira, não é isso? Que é raiz de 3 sobre 2, e multiplica-se pelo inverso da segunda. Lembra disso? De multiplicação, divisão de frações? Opa, inverso de segunda é 2 sobre 1. Corta esse 2 com esse 2, então é raiz de 3. Ó. Então, esse aqui é raiz de 3. Ó. Esse aqui, ó, esse dividido por esse é 1. E esse dividido por esse é 1 sobre raiz de 3. Que vai dar raiz de 3 sobre 3. Estou fazendo, não estou calculando. Eu vou calcular para você ver. Ó. Meio dividido por raiz de 3 sobre 2. Repete a primeira, que é meio, e multiplica pelo inverso da segunda. 2 sobre raiz de 3. Corta, vai ficar 1 sobre raiz de 3. Mas, lembra da racionalização? Ele é esnobe, ele não pode ficar assim. Então, você multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo, vai dar raiz de 3 em cima e 3 embaixo. Então, aqui é raiz de 3 sobre 3. Aí você tem a tabelinha completa. Né? Isso, por que eu estou te dando essa tabelinha? Porque na prova de vocês, tem lá trigonometria, triângulos retângulos. Você precisa saber fazer essas tabelinhas. Então, um conselho que eu te dou é repetir isso, mas para que você saiba colocar isso aqui lá na hora da prova. Agora, eu vou apagar todos esses cálculos aqui, tá? E vou fazer o problema. Olha só. Ele quer saber o tamanho, né? Ele quer saber o tamanho dessa sombra aqui, ó, x. Qual é a relação? É a tangente de 60, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 60 eu já achei que está aqui. Só que a gente viu aí num exercício aí na própria prova que a gente colocou para vocês, que era para você considerar a raiz de 3 como 1,7 aproximadamente, lembra? Então fica assim, ó. Tangente de 60 é igual a cateto oposto, que é 6, sobre x. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Passa esse x para cá. Aí fica assim, ó, x. Eu quero o x, eu vou escrever diferente assim, ó. Tangente de 60 é raiz de 3. Então eu podia escrever assim, ó. Raiz de 3 é igual a 6 sobre x. Ah, mas eu falei para o problema aí, a prova, tem lá um raiz de 3 igual a 1,7. Então, isso aqui vem para cá, isso aqui vai para lá. Ó. Isola o x aqui, fica assim, ó. X raiz de 3 é igual a 6. Então, x é igual a 6 dividido por raiz de 3. Mas eu não quero racionalizar, porque senão eu vou fazer conta demais. Eu quero já usar aqui, ó. Então, x é igual a 6 dividido por 1,7. Aproximadamente. 6. Como é que você divide 6 por 1,7? Igual as casas decimais. Aqui tem uma casa que não tem nenhuma. Vem aqui e coloca uma casa aqui. Aí fica assim, 60 sobre 17. Fica 60 dividido por 17. Isso vai dar 3. 3 vezes 7, 21, vai 2. 3 vezes 1, 3 e 2, 51. Sobra 9. Vírgula, acrescento 0. Aí vai dar 5, né? 5 vezes 7, 35, vai 3. 5 vezes 1, 5 e 1, 8. Sobra 5. Acrescento 0. Vai dar 2. Aí, aproximadamente 3,52. Não sei nem se tem isso aí, mas a resposta é essa da sombra. Tá? Deixa eu ver aí. Então, aí, ó, 3,4 aproximadamente. Provavelmente ele não usou 1,7, né? Mas é isso aí. 3,4 é o mais próximo aí, tá? É isso mesmo? É. Uma outra forma de fazer seria, por exemplo, achar primeiro esse, ó. Quer ver? Seno, por exemplo, cateto oposto sobre hipotenusa. O seno seria raiz de 3 sobre 2. Mas ia dar a mesma coisa. Mas é isso aí mesmo. Tá bom? Estou sendo bem... Tá? Essa divisão dá 3,5. A mais próxima aí é 3,4. Tá vendo que ele está falando aproximadamente? É isso aí. Tá? E por último, é um probleminha
Bota aí para eles, Manu. Questão 30. Vamos lá? Ele fala assim, ó. Um reservatório está totalmente cheio de água. Então, o reservatório está cheio. Inicialmente, esvaziou-se 1/3 da capacidade desse reservatório. E a seguir, foram retirados 400 litros de água. O volume de água que restou no reservatório corresponde a 3/5 da capacidade total do reservatório. Quantos litros de água cabem dentro desse reservatório? Como é que você faz isso? Volta para mim, Manu. Como é que você faz isso? Deixa eu ver se eu tenho aqui para me ficar lendo ele. Olha só. Ele fala assim, ó, só para eu ler aqui. Um reservatório está totalmente cheio. Então está X. Ele tem X litros de água. Aí ele fala assim. Esvaziou-se 1/3 da sua capacidade. Então, menos 1/3 de X. Que é da capacidade. A seguir, foram tirados menos 400 litros. Menos 400 litros. E o volume de água que restou no reservatório corresponde a 3/5 da capacidade. Ou seja, tinha X, tirou 1/3 de X, menos 400 litros, ficou 3/5 de X. É isso aí que ele está falando. Tá vendo? O reservatório estava cheio. D na matemática é vezes. Então, posso colocar aqui, 1/3 de X. Posso tirar. Estava cheio. Esvaziou-se 1/3 de X. Depois, menos 400 litros. Aí, quanto ficou? Ficou igual a 3/5 de X. Acabou, você resolve. Você resolvendo isso aqui, você achando X, você achou a capacidade do reservatório. Como é que você resolve isso? Tira o mínimo, ó, os dois lados do sinal de igual, lembrou? Aqui é 1, aqui é 1. De 1, 3, 1 e 5. Como os 5 e 3 são primos, o mínimo é o produto dos dois. Então, do lado de cá é igual ao do lado de lá, que é 3 vezes 5, que é 15. Quando você tira mínimo dos dois lados do sinal de igual, você usa e joga fora. E agora é só você usar a regra da borboleta. 15 dividido por 1. E multiplica pelo de cima. 15 dividido por 1, 15. 15 vezes x, 15x. Menos 15 dividido por 3, 5. 5 vezes x, 5x. Menos 15 dividido por 1, 15. 15 vezes 400, 15 vezes 400. Não multiplica agora. Vai perder tempo. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 3, 9x. Agora, o que você tem que fazer? Juntar os termos semelhantes. Eu vou juntar os termos de x de um lado e os números do outro. Aí fica assim, ó. 15 menos 5, 10x. Esse 9x vem para cá como menos 9x. É igual, isso aqui é menos, ó. Menos 15 vezes 400. Vai para lá como mais 15 vezes 400. 10 menos 9, x. X é igual a 15 vezes 400. 0 vezes nada, nada. 0 vezes nada, nada. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 1, 4. Ou seja, o reservatório ele tinha 4.000 litros de água. Aí a resolução de sua prova. As questões de informática em inglês serão discutidas pelos professores durante as aulas. E português e matemática a gente está deixando lá à disposição de vocês. Um abraço a todos, até então.